Olá, muito boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem e nos encontramos mais uma vez aqui no nosso curso de Educação Mediúnica, também do segundo ano, e hoje falando sobre as relações mediúnicas e a moral mediúnica. Hoje é a última aula do primeiro semestre do segundo ano. Se você chegou há pouco tempo, perdeu as aulas, nós vamos ter aí um período de férias, então aproveita para maratonar os vídeos anteriores, responder as perguntas da sala de aula, participar, colocar sua opinião, suas dúvidas. Aqui conversa com a gente, ok? Antes de qualquer coisa, vou pedir a todos que fechem seus olhos. Respira fundo, não importa onde você esteja, só não feche os olhos se estiver dirigindo, né? Tem gente que escuta nossas aulas no caminho para casa, tá bom? Mas quem puder refletir nesse momento, nos envolver com a espiritualidade maior, com os nossos mentores, anjos da guarda, aqueles que realmente se importam, que cuidam de nós, que pedem por nós. Senhor Jesus, abençoa a cada um de nós e a todos que aqui neste momento compartilham de pensamentos elevados, de amor, de prosperidade, de caridade, de empatia com todos. Seja agora ou em qualquer momento que possamos refletir juntos neste vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então a gente vai dar uma continuidade aqui. Hoje vamos falar sobre esses dois temas, que não são exatamente complexos, são simples, quando se fala até de mediunidade, mas são muito, muito, muito importantes. Para qualquer pessoa que pense um dia em exercer a mediunidade, em educar essa mediunidade, ou que nesse momento usa ela para alguma coisa, para algum propósito, ou ela é meio discreta, não serve para muita coisa, serve sim. Então a gente falando de relações mediúnicas, vamos falar de relações. Então vamos pensar nas relações humanas. Como é que nós nos relacionamos com as pessoas hoje em dia? Então a maneira como nós nos relacionamos faz muita diferença, ela é muito importante. Então, por exemplo, uma brincadeira de escola, como as crianças interagem, da maneira com que elas se importam ou não com o que o coleguinha está passando. Então, essas relações nós construímos desde a infância. Outras relações também são as relações de trabalho. Como é que nós nos portamos nessas relações de trabalho? O que elas trazem de experiência para cada um de nós e principalmente o que é que elas nos ensinam. Então, essas relações, essas trocas de experiências, tudo isso nós muitas vezes fazemos no trabalho, porque ninguém vive sozinho, por mais que seja uma pessoa que vive mais remotamente ou isolada, ela precisa do outro ser humano, ela precisa de um equilíbrio. E também tem as relações de família, que nós construímos ao longo do tempo. E essas relações, muitas vezes, podem ser e deveriam ser positivas. Relações de amizade, de amor, de empatia, só coisas boas, experiências muito boas, confiança, reciprocidade, todas essas coisas que nós esperamos dessas relações. Mas às vezes as relações não são tão boas. Tem muitas relações, não importa no âmbito, né, que estamos falando, na família, no trabalho, na sociedade de um modo geral, às vezes as relações não são muito sadias. Então a gente acaba conturbado, acaba falando o que não deveria, acaba ouvindo o que não precisaria, então acaba realmente criando situações desnecessárias e a gente sabe, pelos estudos também que já foram feitos do próprio Evangelho, de outros livros da codificação também, para quem já leu muitos livros sobre os relacionamentos humanos, a gente sabe que o orgulho e a vaidade são os pais
de todas essas intrigas, de todos os problemas de relacionamento estão lá. Então a gente pode ver, briguei, me desentendi, não gostei, aquilo que a pessoa falou me incomodou. Então o problema não é a outra pessoa, o problema somos nós. Porque se aquilo está nos incomodando, é porque existem situações de orgulho, de vaidade, até do egoísmo que foram ativadas dentro de nós. Porque é aquela questão, se a gente não deve, não tem nada, aquilo é uma mentira, não precisa se importar tanto. A verdade sempre aparece. Pode demorar às vezes um pouco, mas ela aparece. Tem que confiar. Então, falando de relações mediúnicas, essas relações que nós temos na vida, na sociedade, no dia a dia, elas precisam estar quando falamos de mediunidade, porque não dá pra gente desligar o espírito, né, o ser humano e dizer, olha, aqui agora eu sou médium, eu não tenho mais nenhum problema, eu não tenho mais egoísmo, eu não sou orgulhosa, eu não tenho mais nada. Eu sou a ferramenta mais pura possível. E a gente vai ver aqui ao longo da reflexão de hoje que isso não é possível. Então nós temos que tratar essas relações humanas para conseguirmos estabelecer relações mediúnicas de qualidade, que é o que todo médium quer. Então, lembrando que o fenômeno mediúnico, então, os fenômenos, a psicografia, a psicofonia, a mediunidade de cura, a clarividência, a audiência, todos esses fenômenos mediúnicos que nós já falamos até em aulas anteriores, ele não é consequência de um instante solitário, não é aquele momento em que o médium se encontra solitário, isolado, como se o médium precisasse se colocar em uma posição de isolamento mesmo para conseguir estabelecer uma relação com a espiritualidade. Então eu preciso ter contato com os espíritos, então calma que eu preciso de silêncio, de isolamento, para conseguir limpar a minha mente e aí conseguir estabelecer essa relação. Existem pessoas, por exemplo, que se isolam mesmo por escolha própria, porque acreditam que esse isolamento limpa a mente, deixa a mente mais livre e com isso se tornam médiums melhores, pessoas mais aptas a ouvirem a espiritualidade. A gente vai ver que não é bem assim, tá? Então, a mediunidade, essa relação mediúnica é um ato bilateral, ou seja, daqui e da espiritualidade, do mundo físico e do mundo espiritual. Então, de conjugação de duas inteligências que se envolvem em fusão fluídica. Então, quando a gente está num momento de exercício, de ostensividade, num momento de passividade, em que, por exemplo, um psicógrafo está escrevendo, são duas inteligências que conversam, simultaneamente alterando o psiquismo do médium encarnado e do ente comunicante. Então, esses espíritos que querem se comunicar, eles nos influenciam, alteram a nossa mente, a nossa forma de pensar, as nossas memórias, porque a gente vai se recordar de coisas que não são nossas, que são, na verdade, da lembrança do espírito comunicante. E muitas vezes acontece também o contrário. Todos os nossos pensamentos são captados por esse espírito que se comunica. É uma troca. É sempre uma troca. Então, é como a gente faz, por exemplo, uma experiência de física, né? Se você coloca água e óleo dentro de um copo, e ele está quase cheio, ele está muito cheio, por exemplo, se você, ou só um copo com água, ele está cheio. Se você colocar mais água dentro do copo, esse copo vai ter que sair, porque é uma troca daquilo com o ambiente externo. Então, se eu coloco alguma coisa ali tem que sair, nem que seja o ar. Se um copo está vazio, quando eu coloco água dentro do copo, o ar que existia ali, que ocupava aquele espaço, ele sai. Sempre uma troca, então. E que se opera, então, essa troca, essa relação, ela acontece pela ligação dos centros de força, que também já foram falados, já foram citados. E são os principais, os 7 principais centros de força, lembrando, né, o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco,
o esplênico, o gástrico e o genésio. Lembrando que esses centros de força, apesar de mostrados aqui, né, de uma forma plana, eles têm sempre um oposto. Então, o frontal aqui, ele tem o centro de força oposto, que se comunica, né? Então, não é só aqui, eles têm sempre o oposto deles, né? Então, esses centros de força, essa ligação do corpo físico com os centros de força também do espírito comunicante, então eles experimentando o espírito as sensações da vida na carne. Isso acontece, essa relação muito física, nos momentos de socorro, por exemplo, onde vamos socorrer espíritos que se encontram, de certa forma, doentes ainda do corpo físico. Então, se a gente, por exemplo, está fazendo o socorro de um espírito que desencarnou através de um infarto e ele se recorda muito daquele momento de dor, aquilo ainda mexe com ele. Toda vez que ele lembra, ele sente de novo aquela dor no peito como se fosse infartar. Esse espírito transfere através do centro de força cardíaco essa memória, essa dor que ele sente, que não é mais do corpo físico, né, mas sim do corpo perispiritual. Então ele transfere essa dor e o médium, que é encarnado, que tem o corpo físico, sente no seu cardíaco essa dor. Por isso que a gente fala, quando existe um socorro, seja um lugar, por exemplo, socorrer alguém que levou um tiro e se recorda sempre da dor daquele momento, o médium sente como se estivesse realmente levando um tiro, como se realmente estivesse infartando. É uma dor muito, muito real, porém ela é do perispírito, né? Ela está no perispírito. Por isso que precisa da educação mediúnica, para não permitir que essa memória espiritual, que essa transferência pelos centros de força possa realmente também prejudicar, de certa forma, o médium que está ali para ajudar. Então, enquanto a alma do médium, a leveza do comunicante, então ele pode sentir também coisas boas, um comunicante que está em paz ou que tem até luz própria, tem muito boa intenção, o médium também sente essa qualidade, se for um espírito um pouco mais desenvolvido, né? Ou a sua bruteza, se for um espírito perturbado. E os médiuns não estão sós no mundo. A gente sabe, né? Ninguém está só no mundo. Não são só os médiuns, mas como estamos falando aqui das relações mediúnicas, os médiuns não estão sozinhos. Tanto que na grande maioria das casas espíritas, se não em todas, existe um grupo de médiuns para fazer os trabalhos. Por exemplo, psicografia, os trabalhos de cura, os trabalhos de pintura, normalmente são grupos, ou pelo menos no mínimo uma dupla. E se não for também em relação ao mesmo trabalho, o médium não está ali sozinho. O mundo é tudo o quanto lhe cerque, lhe circunde. É a sua circunstância, quer física, ou seja, visível, né, com outras pessoas ali que eu posso tocar, por exemplo, o material, e quer extrafísica, invisível ou espiritual. Então, se eu acredito, por exemplo, que eu vou trabalhar em algum lugar e não tem mais ninguém lá, então eu vou exercer a mediunidade em casa, falar, não quero ir para lugar nenhum, eu vou psicografar em casa. Isso também é um grande perigo, porque você não sabe que tipo de espiritualidade você está convidando para dentro da sua casa. Lembrando que não são somente os espíritos envolvidos de certa consciência, de boa vontade, que vão se comunicar. Também tem os espíritos que querem zombar, que querem perturbar, que são os arruaceiros, sim. Várias qualidades de espíritos que nos circundam. Então, nunca estamos sozinhos. Se não for física, também espiritualmente, com certeza nunca. E como as demais pessoas, hão de comunicar-se com as outras que estão no mundo e vivem a vida de relação. Então, se são pessoas encarnadas ou desencarnadas, é natural do ser humano se comunicar, estabelecer uma relação. Essa comunicação de contar o que está acontecendo, de desabafar, de trocar essas sensações,
E isso acontece tanto no mundo físico, a gente viu pelas relações humanas, como também nas relações mediúnicas. Os espíritos que desencarnam e de repente ainda se encontram por aqui ou querem nos contar alguma coisa, lembre, eles também têm o livre-arbítrio. Eles podem vir querer se comunicar conosco, contar como é que está sendo a experiência por lá. Então, assim, o médium, por necessidade orgânica e social, deverá estar em relação constante com os outros, para não frustrar ou arrefecer o seu mediunato. Então, o médium não deve se esconder, se isolar, porque essa relação humana é muito importante para o mandato mediúnico de todo médium. Pois, né, por que é importante? Pois, insulado, se permite o desgosto de não se acostumar com os embates que a existência proporciona. Então, um médium isolado é um médium que facilmente se irrita, que não gosta, por exemplo, das pessoas que de repente não têm ainda o conhecimento que ele tem. A pessoa começa a, claro, num termo forte, né, começa a odiar as pessoas. Eu não quero mais saber de ouvir ninguém, eu não quero mais saber das pessoas. E isso é muito ruim para o mandato mediúnico, porque a mediunidade é exercício de caridade, é consolo. Então, de radical importância para seu próprio desenvolvimento. A gente aprende com as pessoas. Então, dessa relação então, entre o ser humano e os médiums, a gente pode estabelecer 3 tipos de relações, basicamente. Então, com as instituições espíritas, então, a relação do médium com as casas espíritas, a relação do médium com outros médiums e a relação do médium com o público em geral. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, se for, por exemplo, em relação às instituições espíritas, aos centros espíritas, não raro o trato do médium com os centros espíritas engendra decepções resultantes, ora da má formação cultural dos dirigentes. Então, quando o dirigente, por exemplo, não abre a sua mente para as coisas que estão acontecendo no mundo, age de forma muito preconceituosa, muito prepotente, então tem que ter essa diversidade. O mundo é diverso. O mundo tem pessoas de diferentes gostos, diferentes escolhas, e lembrar que quem somos nós para julgar? Então, aqui ele coloca esse alerta. Então, dos seus despreparos doutrinais, então tem também médiums, inclusive dirigentes de casas, que não se prepararam o suficiente. E o que é se preparar? Estudar muito, ler muito, conhecer muito sobre a mediunidade e de todas as formas. Lembra que a mediunidade, ou o espiritismo, ele tem um tripé, ele é ciência, filosofia e religião. Então é preciso buscar conhecimento nessas 3 áreas. Ciência, para que a gente não seja, né, uma pessoa presa em crenças populares, então ir atrás da ciência, o que a ciência nos diz sobre certas coisas, sobre tudo. Na religião em si, porque ela é também uma crença religiosa, porque move, né, a fé de cada um, a fé das pessoas, e ela é filosofia, porque a filosofia reflete sobre o ser humano, sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, e a doutrina espírita trata muito disso, de saber que nós precisamos mudar nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas atitudes, para nos tornarmos pessoas melhores, para o mundo ser um lugar melhor. Então, todas essas relações são extremamente importantes para todas as pessoas, mas fundamentais para um dirigente. Né? Ora, do seu envolvimento num clima de infabilidade. Então, é muito perigoso um médium, não importa se ele é dirigente, se ele é um trabalhador da casa, acreditar que ele é infalível. Que nunca nenhum espírito vai me fazer de boba. Ninguém vai me enganar. Nenhum espírito, não, eu só tenho afinidade com o espírito de luz. Isso é uma grande falha, um engano muito grande. Né? E o poder absoluto, acreditar ou instituir um poder que só eu decido, só eu que mando, só eu tenho razão. Então tudo isso estraga as relações mediúnicas,
tanto dos médiuns com a casa e de uns com os outros, e também a credibilidade do público em geral. Continuando, uma e outros inspiram a desconfiança e o ciúme. Então existem pessoas que, nessa de achar que é infalível ou de que o poder é todo meu, eu que mando, eles acabam colocando um clima ruim na casa que vai inspirar essa desconfiança, achar que todo mundo é ruim. Porque existem muitas pessoas que acreditam e escrevem na pedra aquilo que o médium falou. Como se ele nunca fosse falir, ou que se tudo que ele dissesse fosse realmente vindo da espiritualidade maior. Pode até vir da espiritualidade, mas como é que eu sei da categoria? Pode ser um espírito querendo brincar, querendo derrubar o trabalho. Existem várias categorias de espíritos que se comunicam e nos enganam, porque eles se fazem passar por espíritos muito inteligentes. Apesar de serem muito inteligentes, podem não ter uma moral adequada. Então, de novo, uma e outros inspiram a desconfiança e o ciúme. Chagas que molestam a serenidade e o equilíbrio individual, bem como da comunidade. Então, toda essa coisinha de ficar falando, esse ciúminho lá, porque o outro trouxe uma mensagem tão bonita, eu também queria trazer. Para quê? Qual que é o propósito? Então, se a intenção é se destacar, querer aparecer, o médium precisa refletir de que isso aí já está errado. Esse sentimento que está brotando, que é o orgulho, que é a vaidade, não deveria existir. Precisa combater esse sentimento. Só que, infelizmente, a gente também sabe que existem lugares em que esses sentimentos são, de certa forma, até colocados ali por pessoas que, principalmente por pessoas que não deveriam, né? Que trabalham, que dirigem, que coordenam, que têm, de certa forma, um grau maior de responsabilidade e deveriam cuidar ainda mais desses sentimentos. Então, quando deveria conduzi-lo à confiança em si mesmo, ampliando-lhe o cabedal de serviço em proveito da obra. Então, ao invés de ficar com picuinha, precisa nessas relações mediúnicas criar um clima de confiança. Errou? Não, tudo bem, todo mundo erra, o ser humano erra, vamos aprender. Dá uma lida nesse livro aqui, é legal para fortalecer, conduzir a pessoa ao próprio melhoramento e não alimentar fofocas e picuinhas que a gente sabe que não servem para nada. Então, as de médium a médium, agora outra relação, a gente falou da relação dos médiums com as instituições. E as de médium a médium, que importam ao desenvolvimento educacional recíproco. Então um ajudando o outro, por força de troca de experiências, de informações sobre a leitura de livros da literatura espírita e da literatura em geral. Então, aquele colega que fala, nossa, eu li um livro que falava sobre isso, que você já leu esse livro? Ele tem um tema falando sobre o comportamento, sobre a história, sobre o estudo. Essa troca é muito rica, porque nós não teremos tempo hábil para ler todos os livros já publicados sobre o Espiritismo nesta vida, a não ser que você seja uma pessoa que lê basicamente um livro por dia, que tem essa capacidade extrema, esse tempo disponível para ler um livro por dia, ou pelo menos um livro por semana. Aí, quem sabe, né? A pessoa tem uma gama. Mas a questão, de repente, não é nem quantidade, né? É a qualidade daquilo que se lê. Ler, às vezes, um livro por mês, um livro a cada 2 meses, e ler ele direito, com calma, com muita atenção, vale muito mais do que, às vezes, você ler 10 livros no mês e não se lembrar do teor de cada um deles. Então, que reforçam isso, essa literatura, essa troca de experiências, reforça o conhecimento, enriquece e burila o estilo e sedimenta a cultura, que por sua vez cerceia os riscos da desconfiança, auxiliando no combate íntimo de eventuais dúvidas. Então, aquele médium que lê muito, que troca as experiências com o outro, que quer saber, que fala, puxa, deu passividade, né? O que você sentiu? Como é que foi para você? O que acontece quando... Será que é igual? Eu senti isso, senti aquilo. Essa troca de experiências
é muito importante, porque se ajuda e todo mundo aprende. Existem coisas que a gente passa na mediunidade que não tem na literatura. Pelo menos tem coisas que eu vivi na mediunidade que eu não encontrei em livro nenhum. Então, nem tudo vai ter lá na literatura. A troca de experiências é fundamental. E já as relações do médium com o público, então as relações que o médium faz com o público, que são perigosas, então exigem daquele um comportamento culto, equilibrado e paciente, pelo que nele existe uma incultura espírita mediúnica. O que eu digo aqui, eu até brinco muitas vezes com o pessoal da casa, que, por exemplo, vocês estão aqui nos assistindo e olham de repente, né, para o expositor, ou lá para o dirigente, ou para as pessoas que estão no atendimento, que estão no passe. E tem muita gente que acredita que as pessoas que trabalham na casa espírita, elas não têm problemas. São pessoas muito boas, são pessoas de muita paz, com muita calma, muita serenidade, muita compreensão. Seria ótimo se todo mundo fosse assim, mas não se esqueçam de que todos nós, que estamos em qualquer fase aqui, quem está aqui expondo, quem está assistindo, essas posições elas trocam, elas não é assim, uma vez expositor para sempre expositor, não. Uma vez médium de cura, sempre médium de cura. A gente sabe que essas posições, elas trocam, elas se revezam. E não acreditar, por exemplo, que o médium é alguém infalível, alguém que precisa ser pedir a bênção, uma pessoa que pode, né, nos curar. Não, o médium não faz nada, o médium é uma ferramenta. Então, o médium é a caneta. Sem alguém para pegar a caneta e escrever no papel, a caneta sozinha não escreve nada. Então, tem que pensar nessa relação de que o médium é uma caneta só. O papel da caneta é manter-se sempre limpa, com a ponta fácil. Se for um lápis sempre apontado, sempre pronto para o trabalho. Aquela caneta que não vai falhar na hora que estiver escrevendo. Esse é o papel do médium. Cuidar para que seja uma ferramenta sempre pronta e adequada, que não vai falhar. Não é alguém que vai curar, não é alguém com dons especiais. O médium não é alguém, né, um espírito de alta hierarquia, super evoluído, que já aprendeu mais do que os outros. Não. Somos todos iguais. É que um já leu um livro e o outro não leu. Um conhece a informação e o outro tem outra informação. Por isso que essa troca, até mesmo quando a gente participa na sala de aula lá das perguntas e coloca as opiniões, isso é muito importante, é muito rico aquilo. Então, essa posição do médium com o público, então ele fala ali, em geral, o público encara a mediunidade como um dom sobrenatural e o médium um privilegiado, que eu acabei de falar. Em contrapartida, esse não compreende que tais tratamentos são fatores prejudiciais à relação em si. E a irradiação correta da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita não foi criada para isso, para os fenômenos mediúnicos. A doutrina espírita foi criada para consolar o ser humano e trazer a ele uma outra perspectiva sobre tudo. Para ele entender que existem muitas formas de transformar a vida, as relações, e que ele precisa cuidar de si mesmo, dos seus pensamentos, seus sentimentos, transformar isso para ser um mundo melhor. Daí ser necessário que o médium, por inação, então o médium que não vê isso, não toma nenhuma atitude, não estimule o engano em que incorram, a respeito de que seja o médium e a mediunidade. Então, é muito importante, enquanto médium, esclarecer as pessoas. Que mesmo que elas... Vamos supor que você tenha um médium muito sensitivo e passa perto de alguém e diz, nossa, você não está muito bem, né? Você fala, nossa, como é que você sabe? A pessoa já acha que você tem um dom extraordinário. Você só sentiu, só tem a intuição, a sensibilidade um pouquinho maior do que outras pessoas.
E isso também, às vezes, é ruim para o médium, porque as pessoas acabam querendo convencer o médium de que ele realmente é extraordinário. E não é. Então, o médium sempre esclarece. Pensa sempre no exemplo da caneta. Eu sou só uma caneta. Meu trabalho é manter essa caneta aqui sempre com a tinta boa, com a ponta, né? Ou se for um lápis apontado, sempre em bom estado de uso. Então, para isso, é de fundamental importância, faça compreender que o médium é o ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Tão só e exclusivamente. Então, o médium só é de ponte, ele só é realmente esse indivíduo que faz a ligação, a ponte, né? O médium é simplesmente o agente do mediunato. A missão providencial dos médiums é o portador desse ministério, ou o dom de dizer por outro não visível, na esfera em que a mediunidade se manifeste, quer em comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas e etc., quer de qualquer outra espécie. Ainda em relações mediúnicas, tem esse livro do Herculano Pires, que fala bastante sobre mediunidade. No capítulo 10, ele fala sobre as relações mediúnicas. Eu indico a leitura desse livro, tá? Ele é muito rico, ele é muito bom. Então, só um pedacinho, eu peguei só um pedacinho, o comecinho do capítulo 10, onde ele fala o seguinte: o médium isolado ou solitário é um barco à deriva, em águas desconhecidas e misteriosas. Então, aquele médium que acha que tem que fazer tudo sozinho, ele tem que tomar cuidado, porque andar sozinho, sem trocar experiências, sem essas relações mediúnicas, ele se perde. O médium ligado a uma instituição é um barco ancorado, cuja segurança aparente o impede de navegar. Por que eles falam de segurança aparente? Depois o capítulo explica bem isso, mas não dá para trazer ele todo aqui. Mas porque nem toda instituição é bem dirigida, é bem amparada, ou existe um grupo de estudo. Tem instituições que só se servem para fazer a manifestação mediúnica e pronto, mais nada. Então, é uma segurança aparente, porque quem pode garantir a segurança do médium é só ele mesmo, através do estudo, da reforma íntima, do cuidado com seus pensamentos. Então, as águas doutrinárias são volumosas e instáveis, como a do mar e o barco mediúnico. E o barco mediúnico precisa acostumar-se a enfrentar os seus embates para revelar sua resistência, seu equilíbrio, sua potência e velocidade. Então, não é porque eu estou me relacionando com outros médios, eu tenho uma casa espírita e uma instituição para poder estudar e frequentar, isso não traz, por exemplo, uma segurança 100%, até porque a própria espiritualidade vai nos trazer problemas para que possamos aprender com eles. Vai permitir que espíritos zombeteiros se aproximem de nós, se fazendo passar por espíritos muito importantes, para ver se a gente dá crédito ou se coloca tudo no crivo da razão e reflete um pouco e pensa se de repente não é o orgulho, a vaidade, falando um pouquinho mais alto. Um comportamento cristão, em todas as circunstâncias, é o interesse permanente pelo conhecimento doutrinário. E o interesse permanente pelo conhecimento doutrinário é o melhor preventivo para todas as aproximações, que geralmente são oportunidade de serviço, despertando o médium para maior e melhor cumprimento de seus deveres mediúnicos. Então, até mesmo esses embates, esses problemas, servem muito para fazer a gente crescer, essa troca de experiências também, ok? Falando um pouquinho sobre a moral mediúnica, né, a parte B do nosso estudo de hoje, que também tem muita relação com as relações mediúnicas, lembrando que moral em si, né, a moral mediúnica, ela manifesta a disposição mediúnica,
E o consequente natural será a mudança no comportamento do médium. Então, quanto melhor for a moral mediúnica, esse comportamento do médium também muda. E, consequentemente, os espíritos começam a confiar um pouco mais naquele médium, proporcionando a ele até capacidades mediúnicas que ele não acreditava possuir. Começa a acreditar naquele médium e até, digamos assim, investir melhor em algumas potencialidades que ele acreditava, o próprio médium achava que não tinha. No Livro dos Espíritos, a regra de boa conduta e, portanto, de distinção entre o bem e o mal é a definição de moral mediúnica. Então, uma regra de conduta é aquilo que a gente diz entre ser o bem e o mal. E aí, será que esse o bem e o mal, né, a definição de bem e de mal, será que existe uma relação disso com a mediunidade? Então a gente sabe, por exemplo, que quando o médium se propõe a se melhorar moralmente também, né, a querer crescer, ele pode buscar um emprego melhor, ele quer um conforto financeiro melhor, mas ele também quer muito deixar de ser uma pessoa muito nervosa, ele quer se melhorar como ser humano. Com certeza esse médium vai receber também as influências espirituais para poder exercer a sua mediunidade, porque a espiritualidade chega mais fácil, né? Dá pra gente imaginar o médium desequilibrado, por exemplo, aquele bem perturbado, como se ele estivesse usando um perfume muito forte e que incomodasse o nosso nariz e começa a doer a cabeça. Então imagina um médium que tem um cheiro muito marcante, mas não é um cheiro muito bom. Esse é o médium que não estuda, que não se educa, que gosta de criar intriga. E um médium que se esforça, que lê, que está sempre tentando se melhorar, é aquele médium que tem um perfume muito agradável, um perfume que a gente gosta de estar perto. Então imagina a espiritualidade perto desses dois tipos de pessoa, desses dois tipos de médium. Em quem será que ele gosta de estar mais perto? Em quem que ele vai investir? Qual tipo de médium que ele se sente mais confortável ao lado? É com esse médium que ele vai se afinizar, que ele vai começar a estar mais próximo. Então, por isso a importância da elevação da moral mediúnica. Lá no livro Ação e Reação, tem lá dito: o bem é a decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Às vezes tem que engolir algumas coisas, engolir o orgulho, né? Você fala, deixa pra lá, tem coisas que realmente não valem a pena você brigar. E o mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Então, isso é definição de egoísmo. A expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, quando o médium, o trabalhador da casa, ou qualquer um de nós, perceber que as nossas atitudes estão sempre voltadas para o nosso único bem, para o bem-estar muito pessoal, ou aquele horário que eu vou mudar o horário de trabalho, mas você diz, mas por quê? Porque para mim é melhor. Mas e a coletividade? Não é mais importante do que o bem-estar de uma única pessoa? Então, aí a gente consegue ver, pesar, digamos, de certa forma, medir a moral desse médium. E tem-se que ao médium incumbe proceder à cirurgia íntima dos tecidos da sua natureza. Então, se notar esse problema na moral mediúnica, a gente pode, primeiro tem que saber, tem que reconhecer, para depois fazer essa cirurgia, porque é difícil mudar. A natureza ou substância do homem ainda é, nesta fase de evolução da humanidade, moralmente deficitária. Os vícios milenares lhes são uma enormidade. Dentre esses, então, quais são esses vícios? A mágoa,
O ciúme, a inveja, a cobiça são de difícil combate à neutralização, precisamente por força de sua estratificação milenar. Então não pense que dentro de uma casa espírita, por exemplo, não vai ter mágoa, não vai ter ciúme, não vai ter inveja, vai ter sim, porque são seres humanos, são pessoas ali, todos no mesmo nível de evolução e precisando melhorar. Então não é porque tem também que a gente vai dizer, ah, já que tem, né, então vamos falar mal mesmo. Não, tem, mas precisa ser cortado, precisa de um esforço coletivo para evitar que esses vícios cresçam dentro das casas, dentro das reuniões mediúnicas. E o médium é homem, entenda-se, ser humano como outro qualquer. Então, conquanto ele cumpre operar a renovação moral para melhor ou ideal desempenho do mediunato, é, por outro lado, necessário socorrê-lo com as ferramentas da oração, da compreensão de que o assédio sufocante, o elogio destemperado são estímulos que o embaraçam no percurso da íntima tarefa renovadora. Então, por mais que a gente às vezes tenha uma tendência muito grande de querer elogiar o médium, falando, puxa, que mensagem que você trouxe, né? Que legal, assim. Às vezes o elogio precisa ser contido ou de forma muito mais discreta. Ah, que bom, excelente trabalho. Gostei da mensagem. É suficiente do que ficar elogiando. A gente vê no próprio livro dos médiuns que eles orientam para nós que espíritos de boa hierarquia ou de mais elevados, né, de moral mais elevada, esses espíritos não vêm elogiar. Não elogiam trabalho de casa nenhuma, não elogiam dirigentes ou trabalhadores, não elogiam os médios porque sabem que o elogio é um grande problema. O elogio é a lenha da vaidade. Então, eles às vezes só agradecem pela acolhida, obrigada pelo trabalho, mas sem elogiar, porque eles conhecem o quanto isso é perigoso. E lembrando o que Jesus nos disse. Bem-aventurados os humildes de espírito, os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Então, trabalhar dentro de nós a humildade, a empatia, olhar para o outro e se preocupar com o outro, entender os problemas do outro. Nenhum de nós está livre dos problemas desse mundo, senão nós nem estaríamos mais aqui encarnados. E não é porque nós temos problemas, porque nós às vezes precisamos nos ausentar, ou temos menos tempo agora, ou conhecemos um pouco menos do que outra pessoa, isso não faz de nós pessoas melhores ou piores. Lembra que é a moral que importa, é aquilo que a gente carrega no coração, o nosso propósito, o porquê de nossas ações é o que realmente importa. Então, se a gente quer mesmo ajudar, vai ajudar, mas nos preocupando com as outras pessoas. Se por acaso alguém conta alguma coisa e eu tenho uma tendência a passar para frente, será que eu devo passar aquela informação? Primeiro, será que ela é verdadeira? Para evitar a fofoca, porque ela às vezes causa tanto mal, faz tanto mal para tanta gente, tira pessoas do trabalho, elas causam um mal-estar entre as pessoas e muitas das vezes, a grande maioria das vezes, as fofocas são mentirosas, porque é a visão unilateral. É só o que uma pessoa ouviu, é só o que uma pessoa viu e foi o que ela interpretou. É como olhar, por exemplo, para essa tela que a gente vê e imaginar todo esse quadro apenas por um grãozinho aqui, por uma folhinha, por um pedacinho dessa paisagem. Eu não consigo saber tudo o que está acontecendo nessa paisagem se eu olhar só para um cantinho, se eu olhar só para um ponto. Não dá para ter a dimensão de tudo. Então, sempre olhar para os dois lados, sempre ouvir o outro lado da história, sem julgamentos, porque somos todos ainda aprendizes, estamos todos aqui para aprender. E vou deixar aqui duas perguntinhas para o pessoal responder lá na sala de aula.
Para quem ainda não tem acesso à sala de aula, manda uma mensagem, coloca aí no chat, manda um recado para nós e a gente consegue te orientar, ok? Deixa o seu e-mail também aí no chat e a gente inclui você, certo? Ou responde de forma muito privada e a gente consegue te incluir, tá bom? Então, primeira questão, será que há uma relação entre o bem, o mal e a mediunidade? Então, uma pessoa do bem, uma pessoa que ainda tem um caráter duvidoso, isso influencia na mediunidade dela? E como, né? Explica um pouquinho do jeito que você conseguir entender. Não existem aqui respostas certas e erradas. Aqui eu quero saber a sua opinião, o seu entendimento sobre isso. E a segunda pergunta, do ponto de vista moral, o que é mediunidade? Então, as duas meio que se completam, você pode começar a primeira e já engatar a segunda, certo? Então, nós vamos ficando por aqui, vamos nos encontrar daqui a pouco na sala de aula. Quem não puder agora, entra depois, tá bom? Não tem problema. Fiquem todos com Deus, muita paz no coração de todos. Boa noite.